Hebreus, capítulo de número 12. Já está na tela ali também. Eu vou ler na versão NVI. Eu acredito que na tela está a versão Almeida. Pode ser que algumas palavras são diferentes. Mas Hebreus 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos ou ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim possamos viver. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja curado. Amém? Até aqui, você pode sentar, e ao sentar, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é Pai. Deus é Pai. Amém ou não amém? O que você sentiu quando essa frase foi falada para você? Deus é Pai. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir essa frase. Sei por quê. No gabinete pastoral, já algumas pessoas, inclusive uma das que mais marcou, o jovem dizia assim: pastor, eu literalmente odeio quando nas pregações, nas músicas, nesse mundo cristão, essa frase é falada: Deus é Pai, porque eu odeio meu pai. E a história dele era quando ainda era muito pequeno. O pai abandonou, fugiu com uma outra mulher, e a mãe teve ali que criar os filhos sozinho, com muita dificuldade, e aquele conceito de figura paterna ficou devastado no coração desse jovem. Então, toda vez que ele vinha à igreja e ouvia Deus é Pai, ele se aborrecia, porque, consequentemente, ele fazia a ligação com o seu pai terreno. É claro que nós precisamos ir muito além, porque independente se você teve um pai bom ou um pai ruim, ou quem sabe você nem conheceu o teu pai, nós precisamos entender que Deus, quando nos mostra através da sua palavra que Ele é Pai dos pais, Ele é Pai perfeito, Ele é o Pai que nós podemos assim idealizar nos nossos sonhos. Ele é esse Pai, e todos nós, escute isso, precisamos de alguém para chamar Pai. Hoje eu não vou pregar muito sobre esse assunto, é só a introdução e vou dar uma pinceladinha, mas futuramente eu quero pregar bastante sobre esse assunto, porque eu tenho percebido que justamente esse relacionamento destruído com os pais terrenos
tem comprometido a qualidade de vida espiritual de muitas pessoas. Então, nós precisamos pedir que o Senhor nos transforme, nos impacte, mude os nossos conceitos, a nossa visão, porque Ele deseja se revelar como nosso Pai bondoso, como nosso Pai celestial. Portanto, quando eu estiver falando que Deus é Pai, por favor, se você tem um conceito negativo, não assimile com a sua pessoalidade ou com a sua experiência individual. Tente entender de uma maneira coletiva e de uma maneira de perfeição, um Pai perfeito que nós temos em Deus. Deus é Pai e a sua palavra nos mostra isso. Jesus mesmo, ele afirmou vários momentos que Deus ele é nosso Pai. Se você observar, você no Antigo Testamento, você vai ver as pessoas tendo uma noção de Deus, um conceito de Deus, um Deus rígido, um Deus que cobrava, um Deus que punia, e Jesus ele vem nos trazer uma dimensão diferenciada, tanto que já na primeira pregação de Jesus, conhecida como Sermão do Monte, ele ensina-nos a orar. E ele começa a oração de uma maneira que assustou as pessoas da sua época. Ele começa chamando Deus de Pai, não é? Pai nosso que está no céu. Já falei algumas vezes aqui desse púlpito que o povo de Deus, eles sempre gostavam de dar nomes a Deus, raramente eles falavam, né, o Iavé, né, ou aquele tetragrama, né, eles evitavam falar o nome de Deus, e até hoje é assim, porque eles consideram blasfêmia você falar o nome de Deus, então eles colocavam alguns nomes, né, o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Deus que provê, o Jeová Nissi, o Jeová, né, Shalom. Conforme as características de Deus, eles iam dando alguns nomes. E daí vem Jesus, e já de início Jesus diz, Abba Pai, né? Paizinho querido. Isso foi um choque para a época. Nós vamos ver vários momentos de Jesus chamando Deus de Pai, inclusive as últimas palavras de Jesus na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse conceito ficou claro. Os apóstolos entenderam quem nós somos em Deus a partir de Cristo, porque Ele veio para resgatar a nossa identidade de filho, que lá no Éden havia sido perdido. Em Cristo nós novamente fomos resgatados à família de Deus, por isso temos essa aliança de sangue. Daí você vai ver, por exemplo, João, já no capítulo 1 do Evangelho de Cristo que ele escreve, ele vai dizer no verso 11 e 12, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, ele reivindica já para nós essa filiação. Nós vamos olhar Paulo, e Paulo, em vários momentos, ele também vai falar isso. Na carta, por exemplo, que ele escreveu a Efésios, capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim, por essa razão eu ajoelho diante do meu Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha só, nós estamos falando de Paulo, um ex-fariseu, alguém que tinha esse conceito de um Deus totalmente distante, ele também, chamando Deus de Pai. Romanos 8, que já foi citado aqui, lá no verso 28, Paulo vai dizer assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o conceito de Paulo, Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito que veio, e todos nós estamos agora nessa família. Nós quem? Nós que nos rendemos ao Senhor, nós que aceitamos o sacrifício da cruz. Ele é o irmão mais velho, nós somos os irmãos mais novos, mas todos nós somos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, temos muitos, mas muitos privilégios. Temos Deus como o Pai que nos supre as necessidades. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer, Mateus 7, 9, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que o pedirem. E se eu perguntar para você, você já pediu algo a Deus e Deus te surpreendeu?
Deus te deu muito mais do que você havia pedido, tenho certeza que muitas mãos vão se levantar aqui, porque nós temos um Pai que nos supre, que nos abençoa, que nos favorece. Também, Deus, Ele é Pai que nos guia. Vamos ver em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, os filhos de Deus, eles são abençoados pela direção do Espírito Santo. E isso aqui é fantástico. Olha o privilégio que você tem. As pessoas tentam nos enganar, usam máscara, vêm com uma lábia fantástica para você fechar um negócio, para você tomar uma decisão, para você entrar numa sociedade, para você casar com ele ou casar com ela. A gente tem o Espírito Santo que já está no amanhã e nós temos o privilégio de consultar o Espírito Santo e ele vai nos direcionar. Por quê? Porque somos filhos de Deus. O Pai vai nos dirigindo e nos conduzindo nas decisões. Que privilégio! O professor perfeito de todas as horas caminhando conosco. Nós temos também em Deus um Pai que nos protege. 1 João capítulo 5, verso 18, nós vemos o apóstolo escrevendo assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Olha isso, a proteção espiritual que nós temos por sermos filhos de Deus e temos Deus como o nosso Pai. E é claro, eu acho que aquilo que também muda um gatilho na nossa mente é o fato de nós entendermos que como filhos de Deus, nós também somos herdeiros. E o texto da palavra vai dizer que não apenas somos herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8, do 16 ao 17. Herdeiros do que, pastor Lediel? Herdeiros da salvação, herdeiros de uma paz verdadeira, herdeiros do reino de Deus. Essa compreensão precisa mudar a nossa vida. Não existe, escute o que eu vou te dizer, não existe nada melhor para te potencializar a encarar a vida, a vencer na vida, a superar as adversidades. Não estou falando que você não pode aí fazer um curso, né, de coaching, fazer outras coisas, pode, mas nada potencializa mais o ser humano para viver uma vida em abundância do que a noção e essa certeza que você é filho de Deus e herdeiro de Deus. Quando você entende isso, você se posiciona como filho de Deus. Sabe aquele vitimismo que o nosso adversário quer nos prender e nos colocar? Esse coitadismo, quando você olha para a tua história, olha o que fizeram comigo, olha o que estão aprontando comigo na empresa, olha como os meus parentes estão me tratando, olha como que a minha vizinhança olha para mim. Todos esses vitimismos, eles caem por terra e eles perdem força a partir do momento que você entende que você é filho de Deus e, consequentemente, herdeiro de Deus. Você, como herdeiro de Deus, você sabe que você vai governar com Ele um dia. Você, como herdeiro de Deus, você sabe que a tua salvação está garantida, você sabe que o teu lugar aqui na terra é de passagem, porque você tem um lugar especial nos céus reservado. Então nós vamos tendo novas compreensões a respeito da vida e das suas dificuldades. Deus é Pai. Deus é Pai. E a gente precisa cada vez mais descobrir isso. Agora, a pregação de hoje, que eu gostaria de deixar algumas lições, é por um outro extremo, porque tem pessoas que não têm essa noção, esse conceito que Deus é Pai. Outros estão confundindo a figura paterna de Deus. E daí eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, que você falou que Deus é Pai, e repita assim comigo, falando para ele: Deus é Pai e não vovô. Você pode repetir para ele? Deus é Pai e não vovô. Por que isso, pastor Lediel? Porque tem pessoas que estão confundindo hoje a figura de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, não é o nosso vovô. Desculpe os vovôs que estão aqui, eu sei que tem muito vovô, né? E tem os vovôs que tem um comportamento bem parecido, quem sabe, com os pais. Mas eu quero usar a figura do vovô, aquela noção geral, né? Que o pai educa e o vovô deseduca. O vovô só bajula, o vovô, né, só quer dar tudo, o vovô... Então, pois é mais ou menos assim. A gente precisa entender
e baseado no texto de Hebreus, que se Deus é Pai, escute isso, Deus é o nosso Pai, o Pai, ele impõe limites. O avô deixa tudo, o pai coloca limites. E quando eu falo pai, estou falando de pai e mãe. É claro que talvez hoje, hoje a gente, infelizmente, é difícil ler esse texto e compreender no sentido que o texto original queria nos passar. É difícil, sabe por quê? Porque tem uma geração de pais que não educa. Tem uma geração de pais ausente, que para compensar a sua ausência, dá presente, não educa, não põe limites, deixa tudo, mais ou menos assim. Agora, nos tempos bíblicos, pai era pai, mãe era mãe, e a vara comia, como diz o ditado. Tinha limite, não pode ter desobediência. Os pais exigiam dos filhos uma postura, uma conduta. E quanto melhor o pai fosse, mais ele era rigoroso com o seu filho. O texto vai até dizer, olha só o que o texto vai dizer. Se nós não estamos sendo disciplinados pelo nosso Pai Celeste, nós corremos um sério risco, sabe de quê? De nem sermos filhos. O que o autor de Hebreus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ele olhava para as famílias judaicas, as famílias romanas, e ele sabia quando era um filho e quando era um filho bastardo. Porque o filho bastardo, o pai até sustentava, mas o filho bastardo, quando errava, quando fazia lambança, quando tomava decisão errada, o pai não estava nem aí, porque era filho de uma aventura que ele teve, e ele não estava nem aí. Agora, o filho dele, não, o filho lá da família, ele punia, ele corrigia, ele orientava, porque ele queria ver aquele menino, aquela menina, se dar bem na vida. Nós precisamos entender que Deus é pai e não é vovô, e se Deus é pai, ele impõe limites, porque os vovôs geralmente deixam tudo. Por experiência própria, os meus filhos, eles vão crescendo, e desde muito pequeno, assim, eu via eles fazendo algumas coisas na casa do vovô e da vovó, do meu pai e da minha mãe, que se eu, quando fosse criança, fizesse, era laço, ficar pulando em cima da cama, Ixi. Agora, os vovôs, que lindo, que maravilhoso, é vovô, deixa tudo. Eu estranhava, não pode ser que essa minha mãe, não pode ser que esse meu pai, está fazendo a mesma coisa que eu fazia, eu apanhava, eu não podia, e eles podem. Pois é. Quando Deus, ele se revela como pai, ele está deixando bem claro, filho, você não pode tudo. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele vai escrever em 1 Coríntios 6 e verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus colocou limites, e esses limites são para o nosso bem. É claro que a visão de filho é uma visão, como o texto vai dizer, de frustração. O pai está me podando. A Estela, ela devia ter uns 3 anos, uma vez, fui buscar ela na escola, já era tarde, estava frio naquele dia, mas muito frio, e ela não estava bem agasalhada, já estava ficando de noite, estava serenando, e daí tinha uma amiguinha dela que estava brincando ali fora, e ela queria, Aquele dia foi a primeira vez que eu ouvi da boca dela, que eu estava frustrando ela, que eu estava cortando o barato dela, a alegria. Mas o papai não quer me ver feliz, porque no conceito dela, ela queria ficar brincando no sereno com a amiga. Eu falei que não podia, porque ela ia ficar doente, ia dar um problema. Peguei ela, botei dentro do carro, e ela veio chorando, e ali, pela primeira vez, eu ouvi que eu era um pai estraga prazer. Muitas vezes, o nosso conceito para com Deus é bem parecido. A gente acha que Deus é o Deus que corta o nosso barato. Como assim, Deus? Sexo só depois do casamento? Pois é. Tem uma geração que cresce achando que Deus está cortando o seu barato. Pelo contrário, Deus está te privando de muitos problemas. Deus está te orientando, Deus está te conduzindo para você desfrutar da maneira certa, do jeito certo. Quando você pega todos os mandamentos, você vai ver justamente isso. As cercas que Deus colocou é para você não cair no precipício abaixo. Talvez, pela nossa imaturidade, pela imaturidade da Estela, ela não entendia que ia ficar doente e ia ser prejudicada. Pela nossa imaturidade, a gente pensa que Deus é um corta-barato. Mas Deus é Pai.
E Ele faz tudo isso para o nosso bem. Provérbios capítulo 14, verso 12, vai dizer assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o seu final conduz à morte. Uma criança que não tem limite, você sabe, ela vai ser uma criança estragada se conseguir chegar na fase da juventude ou na fase adulta. Se conseguir, porque geralmente morre antes. Uma criança que não tem limite, pega uma criança de 4 anos, deixa ela fazer o que quiser aqui, não coloca limite, não passa da porta para fora. Você não colocou limite, ela vai brincar de correr pela rua, e o carro vai pegar e ela já era. Criança entregue a si mesmo, vai se dar mal. Nós, se estivéssemos entregues a nós mesmos, nós estaríamos mal, mas graças a Deus que Ele deixou registradas as suas leis, as suas palavras, as instruções do papai estão aqui, e nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Obedecer. É por isso que o final do Sermão do Monte, quando Jesus reinterpreta todas as leis, Ele conta a parábola das 2 casas. Um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. Os 2 ouviram a palavra. Quem que é aquele que construiu a casa sobre a rocha? Quem ouve e quem pratica. Vai vir os problemas da vida, a casa vai permanecer. Agora, quem ouve e não pratica, você ouviu a instrução do pai, você disse, o pai é quadrado, o pai é chato, o pai não entende nada. Você vai se dar mal. Talvez, enquanto o sol está raiando, você está se achando que a tua casa é sobre a areia, mas vai chegar o dia da tempestade, vai chegar o dia da chuva cair, o vento soprar e os rios encherem, vão dar contra a tua casa, e se você não estiver obedecendo o Pai, eu lamento te dizer, você vai ruir, pastor, mas que palavra dura, pois é, eu só estou sendo um canal do Pai, reclame com Ele, porque tudo que eu estou dizendo está aqui, é a instrução do Pai de vocês. E quando nós estamos aqui cantando, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer, tudo é muito bonito nas canções e na teoria, mas isso precisa estar no nosso dia a dia, na prática da nossa existência, para que de fato nós venhamos ser filhos que agradam o coração do Pai. Segunda verdade, o Pai ele impõe limite, e é por isso que muitas vezes também o Pai vai dizer não. Avô sempre diz sim. A criança está em casa, né? E lá em casa é mais ou menos assim, eu moro na mesma rua do meu sogro, né? Na mesma rua do meu sogro. E as crianças querem comer doce. O pai e a mãe diz não, já deu a cota da semana, não. O que eles fazem? Casa do avô, né? E às vezes, eu creio que lá eles encontram, porque avô é isso, e avô tem que ser avô mesmo, mas Deus, ele é pai, não é avô. O que você está dizendo com isso, pastor Lediel? Estou dizendo que Deus vai muitas vezes falar um não, bem grande e redondo para você. Quando o pai diz não, o que o filho faz? Birra, fica bicudo, acha que o pai não ama, acha que o pai não entende, é assim, e nós adultos com Deus é muito parecido, mas o pai diz não também para o nosso bem, ou para o nosso aprendizado e amadurecimento. Imagine se um pai que sempre diz sim, meu filho ele pediu o primeiro celular dele aos 3 anos de idade, se eu dissesse um sim, meu filho estava perdido hoje. Ano passado, achei muito engraçado o que aconteceu lá em casa, a Eixla, era o dia das mulheres e ela não estava muito bem, não sei o que estava aborrecida aquele dia, né? Daí, naquele dia, eu fui buscar ela na escola e levei flores para ela, dia das mulheres. Ela ficou toda, né, toda prosa. O que você quer comer, minha filha? Daí ela falou, eu queria pizza, eu levei ela a comer pizza. Cheguei em casa, ela olha para mim, e daí ela fala, pai, eu também queria hoje brigadeiro. Eu falei, não, já te dei flores, já te dei pizza, né? Deu ela, mas hoje é dia das mulheres, se eu te pedir R$1.000, você tem que me dar, olha só, a ousadia da menina, né? 8 anos ela tinha na época, 8 anos, mas eu tive que dizer não, e tem que colocar alguns limites, você tem que dizer não, imagine, a filha pede, ou o filho pede, se o pai der tudo, ele vai estar estragando o próprio filho.
E se a gente vai para a palavra, a gente vê que esse é um Deus que muitas vezes vai dizer não. Inclusive, para o próprio Deus encarnado, seu Filho, de toda a eternidade, Jesus, no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus Pai? Não, não. E toda vez que Deus responde não, e alguém não aceita o não de Deus, pode ter certeza, vai se dar mal. Você pega, por exemplo, as histórias clássicas, pega Abraão, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho agora. Sara mesmo estava desesperada, porque foi dada uma promessa, então eu quero agora. E Deus falando: não é agora, não é agora, então vamos dar um jeitinho. Deita-se com Agar. Não aceitaram o não de Deus no tempo de Deus. E a gente sabe a lambança que foi, guerras e guerras até hoje. Deus olha para Sansão, escolhido desde o ventre. Não se case com mulheres que não sejam do povo de Deus. Sansão não aceitou o não de Deus. E a gente sabe os problemas e as lambanças que aconteceram. Sempre que nós não aceitamos o não do nosso Pai Celestial, infelizmente, nós vamos nos dar mal. E tem não, isso aqui é um mistério, porque tem não que Deus nos dá que é incompreensível. Tem não que Deus nos dá que é incompreensível, a gente não entende. Alguém, por exemplo, que está desempregado, a família, quem está passando necessidade, e você está ali clamando a Deus: Deus, eu quero essa oportunidade de emprego, e muitas vezes Deus vai dizer não, e você não vai entender. É para sustentar minha família. Quem sabe você está pedindo a cura de alguém que você ama, poxa, é para o bem de alguém, e Deus diz não, e você também não vai entender. Há 11 anos nós oramos por uma cura na nossa família, com o nosso filho, e até hoje Deus disse não. Quantas vezes nós questionamos e não entendemos, mas nós sabemos que em tudo o não do Pai está nos ensinando. O não do Pai está nos fazendo amadurecer. Qual é o segredo diante do não do Pai? O segredo é um só. O segredo é você confiar e entender que o não de Deus, lá na frente, quem sabe a gente vai entender, porque é para o nosso bem. Deus é pai e não é vovô, então esteja preparado para ouvir algumas vezes o não desse pai. Mas o não desse pai não é para te frustrar, o não desse pai não é para te afastar dele, o não desse pai é para te ensinar, muitas vezes para te livrar de ciladas, muitas vezes para te moldar. Então, quanto mais perto você estiver do coração desse Deus, mais você saberá confiar, mesmo quando a resposta é um não bem grande para você. E, por fim, o pai é aquele que corrige e aquele que pune. O avô não. O avô passa a mão. Tá tudo bem, deixa que eu dou um jeito. Pai não. Pai, quando percebe que o filho está cometendo um erro, está vacilando, o pai vai fazer questão de mostrar o erro, corrigi-lo e puni-lo. E você conhece aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Pois é, a punição ela tem um fator muito pedagógico. A punição. Eu lamento muito, como psicólogo, que o Conselho de Psicologia do Brasil fez uma mistura absurda, no que é espancamento, e o que é correção, uma chinelada. E daí surgiu a lei Menino Bernardo, a lei da palmada, que fez uma lambança só. E as pessoas confundiram isso. Claro que o espancamento jamais deve acontecer. Disciplinas duras onde causa flagelos, isso jamais deve acontecer. Agora, uma palmadinha, uma sentadinha, faz muito bem para os filhos, faz muito bem. E, infelizmente, hoje não tem acontecido, mas Deus, como Pai, Ele pune. A palavra está dizendo, Ele faz isso por amor. Ele faz isso porque deseja mostrar realmente o caminho certo para nós. O verso 6 que nós lemos diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo o filho
que quer bem. Apocalipse 3,19 vai dizer isso. Deus falando com o seu povo, dizendo: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, sejam diligentes e arrependam-se dos erros de vocês. Por que eu estou pregando dessa maneira? Porque você sabe que hoje a internet, ela fez uma mistura tão absurda nos conceitos bíblicos e teológicos, e as pessoas hoje ouvem muitos pregadores. Não tem problema ouvir pregadores, mas eu sei que você está ouvindo esse pastor aqui. Quem sabe durante a semana tem um pastor que você nem conhece, nem sabe de onde ele veio, de onde surgiu, mas uma palavra te chamou a atenção e você está ouvindo e recebendo ministração ao teu coração. E por isso muitas coisas ruins, muitas vezes, também são compartilhadas. Tem coisa boa e tem coisa ruim. O filtro é isso aqui. O filtro é a palavra de Deus. E tem uma teologia sendo ensinada aí, uma teologia onde que mostra um Deus que a palavra não revela. O Deus avô, o Deus que passa a mão, o Deus que tem uma varinha mágica e vai fazer a tua vida perfeita da noite para o dia. Então não importa se você foi negligente financeiramente, gastou mais do que devia, um irresponsável, vai lá na igreja, você vai receber uma oração e Deus vai pagar todas as suas dívidas. Isso é o Deus avô, que não existe. O Deus da palavra vai também, como um pai, te ajudar a restaurar a sua vida financeira, mas Ele vai te ensinar algumas lições, e muitas delas através da dor. Esse discurso de você passou anos maltratando a sua família, desprezando a sua esposa, desprezando o seu marido, e você vai uma vez na igreja e tem uma oração mágica lá que vai transformar tudo e vai ser o céu na terra lá na tua casa. Isso não existe. Deus vai trabalhar de dentro para fora no teu coração. Ele vai te mostrar os teus erros, e para isso você vai ter que se arrepender. Para você se arrepender, você vai ter que enxergar algumas realidades doídas e sofrer algumas consequências doídas. Mas se você permitir o lapidar de Deus, vai ser doído, mas vai ser eficaz, vai ser eficiente. É assim que Deus faz. Tem um monte de gente vivendo vida malandra hoje, preguiçoso. Passa o dia jogando videogame e assistindo série Netflix. Daí acha, porque vai uma vez por semana na igreja, Deus vai abrir uma porta de emprego onde ele vai ganhar R$10.000, vai ser promovido no primeiro mês. Não te prepara para ver, não estuda, não se dedica. Deus não é o vovozinho que acoberta os teus erros, os seus equívocos, a sua negligência. Deus é pai, e Ele vai pegar, o chicote para te orientar e te ajustar no caminho certo. É por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer, gente, na hora da punição, ninguém está feliz, ninguém se agrada, mas a gente sabe que isso está nos moldando e nos preparando para, de fato, desfrutarmos o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Dá uma olhada na palavra. Davizinho, escolhido de Deus desde menino, o ruivinho que matou o gigante, ficou famoso, conhecia Deus, salmodiava a respeito de Deus, era, quem sabe, do Antigo Testamento, o personagem que mais tinha essa noção já de paternidade de Deus, o Davizinho, homem segundo o coração de Deus. Pois é, mas ele, como filho, resolveu desobedecer, extrapolou o limite, cobiçou a mulher alheia, caiu em adultério, mandou matar a mulher dela. E daí? O Deus se manifestou como um Deus vovô ou um Deus papai? Vem Natã, com o dedo na cara dele. Tu é esse sem vergonha que você está condenando. E dá uma olhada na condenação. Se você ler 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, você vai ficar assustado o que Deus fala para Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres da tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Vai um pouco mais para frente na história, você vai ver que Absalão se levanta contra o próprio pai. E quando o pai tem que sair que nem um cachorrinho fugindo de Israel, de Jerusalém, esse filho pega as concubinas de Davi e abusa sexualmente delas diante do povo, à luz do dia.
punições absurdas. Quando você olha isso, caramba, que loucura é essa? Agora, continue lendo a história de Davi. Você vai ver que o filho aprendeu a lição. Você não vê mais Davi adulterando. Morre como um grande servo de Deus, deixando um grande legado. Procura lá, não adulterou mais. Sofreu um monte, chorou lágrimas de sangue, ao ver na própria casa um irmão matando o outro, uma filha sendo estuprada e tendo um filho estuprador. Chorou lágrimas de sangue, mas aprendeu a lição. Pega qualquer personagem bíblico e você vai ver Deus se manifestando com amor àquele personagem, querendo exaltá-lo, tem que passar por um processo de disciplina, de lapidação. É filho amado, mas filho também sofre a disciplina. O autor de Hebreus que nós lemos vai dizer assim: os nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E aqui eu quero que você entenda uma grande verdade, que é mistério da palavra de Deus. Eu estou aqui dizendo que Deus é pai, não é avô, e Deus vai também disciplinar os seus filhos, Deus vai nos disciplinar. Agora, vamos lá, você acha que Deus vai mandar um anjo do céu, com um chicote divino na mão, para te dar umas lambadas? Isso não vai acontecer. Você está usurpando o que não é seu, você está cobiçando o cônjuge do outro, vem cá que eu vou te dar umas chicotadas. Não é assim que funciona. O que o texto nos revela? Deus usa o cotidiano, o dia a dia, sofrimentos e lágrimas do dia a dia, situações que nós nem imaginamos. Quem está por trás permitindo é Deus, para te ensinar, te lapidar e te moldar. Esse Deus da palavra é um Deus soberano, e Ele é o nosso Pai. E no dia a dia, mesmo com as dores, mesmo com as lágrimas, como a palavra diz, a gente não vai entender. Eu me lembro quando eu apanhei muito de cinta, e muitas vezes de vara. Eu olhava para o meu pai, e algumas vezes ele dizia: meu filho, isso aqui é para o teu bem, dói mais em mim do que em você, ele falava. Isso aqui é porque eu te amo. Algumas vezes eu falava para ele: pô, mas que amor é esse? Então me odeia um pouco. Mas hoje eu entendo. Quando eu falo isso para os meus filhos, no momento eles não estão entendendo. Dói. As cintadas e as varadas doíam. Mas a lição era aprendida. O erro eu não voltava a acontecer, porque eu não queria mais sofrer aquelas punições. Nós corremos alguns riscos diante da punição do Senhor. Nós corremos o risco de ser o filho que fica beiçudo pensando que o pai não nos ama. O pai nos ama e está querendo o nosso bem. Nós corremos o risco de interpretar totalmente da maneira oposta e fugir da presença do pai, quando nós deveríamos abraçar e correr para ele. Qual é a diferença de alguém que já cresceu e hoje, no meu caso, eu entendo as cintadas que eu ganhava do meu pai? Eu amadureci, eu cresci, eu desenvolvi, eu percebi que ele tinha razão, e algumas vezes, depois de adulto, eu abracei meu pai e minha mãe e eu disse: obrigado por aquela cintada quando eu fiz isso, obrigado por aquela varada quando eu fiz isso, porque se eu não tivesse sido punido, eu teria sido um bandido, eu teria sido um marginal, eu não teria entendido as consequências das escolhas que eu estava tomando. Hoje, eu louvo a Deus pela disciplina do meu pai. Que nós possamos estar com o nosso coração em sintonia com os céus, nos amadurecendo, crescendo a cada dia e entendendo o agir dele sobre a nossa vida. É por isso que o texto, eu acho fantástico alguns versículos. O verso 12, ali de Hebreus 12, vai dizer: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, Deus está cuidando de vocês, Deus é soberano, vocês são filhos de Deus, são herdeiros, então recebam isso e entendam, mesmo nas adversidades, Deus está no controle, porque esse povo aqui, os hebreus dessa época, estavam sendo caçados, perseguidos, muitos até mortos. E se você ler, acho que lá no verso 4, o autor ainda vai dizer: olha gente, ainda está leve para vocês, porque vocês nem derramaram sangue, ou seja, tem gente que está derramando sangue para ser obediente ao Pai. Então para vocês ainda está leve. E o verso 1 e o verso 2, ele vai dizer: portanto,
Nós, que uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele no capítulo 11, ele está falando da galeria dos heróis da fé, aquelas pessoas que passaram e deixaram um legado na vida. Daí ele vai dizer assim, olha só, vamos ler junto. Portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos tudo que nos embaraça, deixemos todo o embaraço. Ei, filho, tem coisas que os herdeiros de Deus não podem estar envolvidos. Se desembaraça disso, sai fora. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Está longe o pecado? Está ali, no dia a dia, está ali, na tela do teu celular, a proposta. Está ali na tua sala de trabalho, está ali, pertinho. Pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós precisamos fazer e correr numa direção que já foi estabelecida por Deus. Deus já propôs para nós. E o verso 2, para nós finalizarmos. Olhando para Jesus, olha o segredo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus tinha um referencial. Ele foi até a cruz para ser obediente ao Pai. Nós temos uma maneira de conseguirmos passar por essa vida como filhos aprovados. Olha os passos que o irmão mais velho deu e agradou o Pai. Que você possa seguir na mesma pegada. Se você começar a ficar olhando como seu referencial de vida, um pastor, um irmão, uma irmã, um líder, bem provável, você vai se decepcionar. Porque quando esse pastor errar, quando esse líder errar, quando essa pessoa errar, você já era, você não tem suporte. Agora, quando você está focado em Jesus, vão vir propostas, vão vir palavras, vão vir adversidades, mas você sabe aonde deve seguir. Se coloque em pé e se lembre nessa semana, Deus é Pai e não vovô. Ele bota limites, Ele diz não e Ele te corrige, mas tudo isso para o seu bem. Feche os seus olhos, que nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de recebermos a Tua palavra, palavra que edifica, purifica, palavra que direciona, gera vida, fortalece a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque Tu se revela como nosso Pai, e nós queremos Te conhecer melhor como nosso Pai, um Pai que sim, supre nossas necessidades, um Pai que nos protege, um Pai que luta as nossas guerras, um Pai que nos ama, nos orienta e nos faz herdeiros. Obrigado, Senhor, mas que nós possamos também entender que o bom Pai, o verdadeiro Pai, diz não, coloca limites e corrige quando precisa. O nosso coração está aberto, Senhor, para ouvirmos a Tua voz de Pai, e nós queremos ser lapidados por Ti. Ensina-nos, Senhor, a amadurecer a cada dia, para que o Teu agir também se torne, Senhor, compreensível na nossa caminhada. Mas mesmo, Senhor, aqueles momentos que nós não entendermos, nós queremos Te obedecer, porque sabemos que a obediência a Ti faz toda a diferença. Sabemos, Senhor, que Te obedecer nos gera realmente a nova vida, a vida em abundância, e nos faz caminhar a carreira que está proposta. Os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, e nós queremos cumprir o Teu querer, fazer a Tua vontade e agradar o Teu coração de Pai. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado e dizer para essa pessoa: